Escorpião, essa leitura de junho veio muito intensa, mas não intensa de caos, intensa de você perceber. Enquanto eu abri essas cartas, eu senti como se junho fosse o mês onde muita coisa começa a ficar mais clara dentro de você. Você começa a perceber mais os seus sentimentos, as suas intuições, as verdades que talvez você estivesse ignorando, mas agora você consegue percebê-las. E ao mesmo tempo eu sentia que uma energia muito forte de proteção espiritual, como se você estivesse sendo conduzido, conduzida a enxergar algumas situações de uma outra forma. Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Miriam dos Anjos Macedo, terapeuta vibracional sistêmica, e hoje vamos para junho de 2026, aqui para o signo de Escorpião. Ou se você tem forte esse signo no mapa, ou chegou de paraquedas nesse vídeo, essa mensagem é para você. Lembra que a ordem dos signos está sendo feita conforme as visualizações dos últimos vídeos, então, quanto mais vocês curtirem, comentarem, compartilharem, também se inscreverem nesse canal se for a primeira vez sua por aqui, mais rápido o vídeo do seu signo chega nas próximas leituras. A vibração que saiu aqui nessa mensagem hoje foi a carta número 18 do oráculo Frequência Vibracional, que é o oráculo que eu criei, a fonte divina vibração infinita. Eu gosto muito dessa carta porque ela fala sobre conexão, mas não de um jeito distante ou complicado, sabe? Ela fala daquele momento em que você começa a se perceber melhor, a perceber melhor aquilo que você sente, aquilo que você quer e principalmente aquilo que já não combina mais com você. É como se junho pedisse mais verdade emocional. Isso aparece muito forte aqui nas cartas, porque a primeira carta que veio aqui do baralho cigano foi a carta do coração. E essa carta aqui fala sobre as emoções, sendo um ponto muito importante nesse mês para você. Relacionamentos, sentimentos guardados, conexões afetivas, ou até aquilo que você realmente deseja para sua vida. Só que junto do coração veio a carta da carta. E eu achei muito interessante, porque essa carta aqui fala sobre mensagens, conversas, respostas e revelações. Então, junho parece trazer informações importantes para você, Escorpião. Pode ser uma conversa esclarecedora, uma notícia ou até mesmo, né, uma percepção interna de que muda a sua forma com que você enxerga as situações. Mas aqui a carta que ainda mais me chamou a atenção foi essa carta aqui, que é a carta do urso. Olha como esse urso chama atenção. Só que aqui nesse contexto, essa carta fala muito sobre força, mas também sobre controle. A carta do urso, né? Ela fala sobre essa força interior que nós temos dentro da gente, mas também ela fala sobre controle, que a gente tenta controlar tudo. Então, existe aqui um alerta muito importante, porque nesse contexto que ela veio aqui, ela está falando mais do controle do que a força interior que você tem dentro de você. Talvez você esteja tentando controlar demais alguma situação, alguma pessoa, ou até mesmo as suas próprias emoções. E às vezes, quanto mais a gente tenta controlar, mais pesado fica. E mais a gente fica irritado, exatamente como está o urso aqui nessa carta, porque quanto mais eu tento controlar e as coisas saem fora do meu controle e não acontecem do jeito que eu gostaria, mais frustrada e mais irritada eu fico, com mais raiva dentro de mim, eu vou guardando essas emoções de raiva, de ressentimento, porque as coisas estão saindo do meu controle, não estão saindo do jeito que eu gostaria. Então, presta atenção nesse alerta aqui, Escorpião, que é a carta que está mais chamando a atenção referente a essa mensagem para junho de 2026, tá? E aqui o conselho final veio com a carta das montanhas. E diferente do que muita gente pensa, eu não estou vendo essa carta aqui como bloqueio nesse momento. Eu vejo aqui a carta da montanha como um chamado para a sua paciência, né? Porque você está vindo aqui dessa falta de controle, né? Tentando controlar tudo, mas acaba perdendo o controle. Quando a gente tenta controlar demais, a gente acaba perdendo o controle. Então vem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma pessoa
subindo a montanha. Só que olhe, para você subir essa montanha, você precisa ter paciência, que é bem diferente de você estar no controle e perder o controle, né. Então, para que você possa alcançar o topo dessa montanha, você precisa ter paciência. Esse é o chamado aqui referente a esse conselho final aqui para junho de 2026 para você, Escorpião, porque algumas coisas não vão se resolver no seu tempo. Precisa desse processo, ó. Até você chegar no topo da montanha, você precisa passar por várias situações, vários processos. Você tem que subir degrau por degrau para chegar lá. Então, junho vem te dizer que as coisas não vão se resolver no tempo que você quer, porque você está tentando controlar tudo, nem na velocidade que você gostaria. Junho está trazendo esse ensinamento justamente para que você entenda que nem toda resposta vem imediatamente, nem toda mudança acontece de uma vez. E se você, né, se for para você, fizer sentido você ter essas conversas através dessas notícias aqui, entenda que essas notícias não vão vir de uma hora para outra. E que essas conversas que você vai ter sobre relações, situações, trabalho, família, seja lá o que for, relacionado às suas emoções, talvez não seja de imediato que você tenha uma resposta positiva. Mas entenda que conforme você for tendo essas conversas, for chegando essas notícias, essas soluções vão se transformando em algo positivo lá na frente. Então, nem toda mudança acontece de uma vez. E se você é uma pessoa controladora, você também tem que começar a soltar esse controle. E isso também acontece somente através de um processo. Quando eu começo a enxergar que eu sou controladora, eu começo a perceber isso, aí eu começo a sentir quais são as emoções e sentimentos que eu tenho, por que que eu tento controlar tudo? Qual é a ferida emocional que eu ativo quando eu estou tentando controlar as coisas? Será que eu fui uma criança que tive que aprender na marra, se adaptar a todas as situações que aconteciam comigo, porque aí agora eu tento controlar tudo, porque quando eu era criança eu não conseguia controlar nada e eu tive que viver muitas situações difíceis, pessoas me machucando, pessoas me controlando o tempo inteiro, que o que eu faço agora? Depois de adulta, eu ativo essa ferida. Já que eu lá na infância eu não conseguia fazer nada, não conseguia controlar nada, eu tinha que me adaptar com todas as situações, com tudo que as pessoas faziam, porque quando a gente é criança, né, o que os nossos pais fazem são a nossa vida. Então, se os nossos pais separam, nós não temos como controlar, nós temos que se adaptar àquela situação. Se os nossos pais brigam, nós temos que se adaptar àquela situação. Então, se, né, se acontece alguma coisa comigo, se eu fui abusada, se eu fui maltratada, eu tenho que só me adaptar com aquela situação, porque eu não tenho força, porque eu sou criança e não tenho como reagir àquilo. Só que daí depois eu cresço e viro esse urso aqui. Porque dentro de mim tem uma raiva reprimida de quando eu era criança, na infância, que eu não conseguia lidar com as situações e agora eu tento controlar tudo, porque agora eu digo, vai ser do meu jeito. Agora é do meu jeito, porque agora eu sou adulta. Só que aí você vai para o teu extremo. Então você tem que começar a perceber o quanto esse controle está te fazendo bem e o quanto esse controle está fazendo mal. Para que você passe por esse processo e entenda que você perceber isso em junho já é algo positivo, só de você perceber. Mas que para você sair desse controle, você vai precisar ter paciência para chegar no topo da montanha, porque tudo tem um tempo, tem um processo. Então, talvez a maior mensagem para Escorpião nesse mês seja: pare de lutar contra tudo e contra o que você sente o tempo inteiro. Escute mais a si mesma, observe mais, sinta mais, perceba como que você está se sentindo nesse mês, porque existe uma clareza querendo chegar, mas ela vem no silêncio, não no excesso de controle. Essa mensagem fez sentido para você, Escorpião? Deixa aqui o seu like, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, porque eu quero muito saber de onde você está falando também, conta aqui para mim, e a ordem continua sendo feita pelas visualizações. Se você sentir um chamado para uma leitura personalizada, um tratamento energético ou quiser adquirir o oráculo Frequência Vibracional, meu contato vai ficar na descrição desse vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Gratidão!